The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Testando o áudio. Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Vieira e gostaria de fazer a todos bem-vindos a essa apresentação de seminário online promovido pela Matter Group. A apresentação de hoje, intitulada Fundamentos e Aplicações do Potencial Hídrico do Solo, tem cerca de 45 minutos de apresentação e nós vamos dedicar mais 15 minutos para perguntas e respostas ao final dessa apresentação. Então, nós convidamos a todos os participantes a escrever e enviar suas perguntas a qualquer momento durante a apresentação. Basta usar a ferramenta do GoToMeeting, a interface do webinar, para enviar as suas perguntas. O seminário de hoje ele está sendo transmitido da cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, polo tecnológico da região, e nós temos mais de 80 participantes de várias cidades do Brasil. São participantes das cidades do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Campinas, Goiânia, Boa Vista, de Porto Alegre, de Piracicaba, Brasília, Salvador, entre muitas outras. O perfil dos nossos participantes hoje são alunos, professores, pesquisadores, pessoal de desenvolvimento, profissionais da área de qualidade, entre outros profissionais, tanto da indústria quanto da área de pesquisa. Então nós agradecemos mais uma vez a participação de cada um de vocês. Gostaria agora de apresentar o nosso palestrante dessa manhã. Nós vamos ouvir o Fábio Sakaguchi. O Fábio é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Paraná, com a experiência profissional em Nova York, nos Estados Unidos. O Fábio é pós-graduado em projetos sustentáveis, mudanças climáticas e mercado de carbono pela Federal do Paraná. E ainda tem mais de 5 anos de experiência direto no manuseio de equipamentos científicos para análise do sistema solo, planta, atmosfera. Então, Fábio, o tempo é seu. E bem-vindo a todos a mais um seminário que a Matter promove. Hoje, como o Carlos mencionou, o tema vai ser o potencial hídrico do solo. Então, a gente vai passar um pouco pelos fundamentos e também algumas aplicações e instrumentação que nos ajudam a entender um pouco melhor essa propriedade da água no solo. Então, a programação de hoje passa pela definição, até para a gente entender um pouco melhor o que seria esse potencial hídrico. Depois a gente vai entrar um pouco mais em detalhes do que forma o potencial hídrico do solo, trabalhar as aplicações dessa propriedade da água no solo, o que a gente pode tirar de informação do potencial hídrico do solo, e por fim a gente vai trabalhar um pouco da instrumentação que hoje em dia existe no mercado, que ajuda a gente a determinar o potencial hídrico do solo, seja em campo ou em laboratório. Então, primeiro na parte de definição do que seria o potencial hídrico do solo, quando a gente descreve o estado de algum material ou de alguma energia, a gente pode fazer uso de dois tipos de variáveis, uma quantitativa e uma variável de intensidade também. Então, quando a gente define água no solo,
a gente também pode fazer uso dessas duas variáveis. A umidade, no caso da água no solo, seria a quantidade de água presente nesse solo, e o potencial hídrico seria a nossa variável de intensidade, o estado de energia dessa água que está presente no solo. Então, é importante a gente definir direitinho o que seria cada uma dessas propriedades, porque é muito fácil a gente se confundir na definição e também na aplicação deles. A gente que trabalha com instrumentação de física ambiental, é bastante comum as pessoas confundirem, buscarem até no Google, às vezes procuram sensores de umidade do solo e acabam encontrando sensores de potencial hídrico, tensiômetros, que não necessariamente vão medir a quantidade de água nesse solo. Então, aqui é um exemplo prático, mais para a gente tentar entender a diferença e também a importância de cada uma dessas variáveis. Então, nós temos dois tipos de solo diferentes aqui. Um solo mais argiloso e um mais arenoso. O mais argiloso, ele possui uma quantidade de água maior, cerca de 25% de umidade volumétrica desse solo. 25% do volume desse solo é preenchido por água. E no solo arenoso, cerca de 10% nesse momento está preenchido com água. Mas quando a gente mede o potencial hídrico dessas duas amostras, a gente percebe que o potencial hídrico no solo arenoso ele está maior, ou seja, menos negativo, do que o potencial hídrico no solo argiloso. Então, quando a gente encosta essas duas amostras uma na outra, a tendência da água é fluir do solo arenoso para o argiloso, que apesar de ter uma quantidade de água menor, essa água ela está presente num estado de energia mais livre, digamos assim. Ela está menos presa no solo, então o potencial hídrico ele está maior e a água tende a obedecer o potencial hídrico, indo sempre do maior para o menor até entrar em equilíbrio no sistema. Então, aqui só relembrando o que a gente viu no slide anterior, a água ela obedece ao potencial hídrico, o diferencial de potencial hídrico na hora de definir o seu fluxo. Então, se nós temos um ambiente com uma diferença de potencial, existe um local com um potencial hídrico maior e um com menor, e existe uma forma de se conduzir essa energia ou esse material, ele vai ser conduzido do maior para o menor. No caso da água, no potencial hídrico, que seja menos negativo para o mais negativo. Sempre buscando equilíbrio. Uma vez que eles se equilibrarem, eles vão ter o mesmo potencial hídrico e esse fluxo ele vai cessar. Então, a definição formal do potencial hídrico seria essa energia requerida por quantidade de água para transportar uma quantidade infinitesimal de água de uma amostra para um referencial de água pura e livre. No caso de água no solo, a gente pode entender como a energia que é necessária para tirar essa água do solo, seja para uso biológico, para uso do próprio tecido vegetal presente naquele solo. E quanto mais presa essa água tiver nesse solo, menor é o potencial hídrico. Ele vai ficando mais negativo. E quanto mais negativo, mais energia a gente precisa colocar no sistema para liberar essa água para o uso. Normalmente, o potencial hídrico ele é dado em energia, por unidade de massa, volume ou peso de água. Mas também a gente consegue encontrar muitos trabalhos utilizando unidades de pressão. Então, essa unidade é transformada, é convertida em unidade de pressão. Então, é bastante comum a gente trabalhar com unidades de Pascal, quilopascal, megapascal ou bars também. E o potencial hídrico ele é uma propriedade que precisa de uma referência. Então, a gente sempre faz um diferencial
levando em consideração que a nossa referência é o potencial hídrico de zero, que seria a nossa água pura e livre. Essa tabela ilustra algumas das unidades de potencial hídrico mais trabalhadas. Então, cada coluna dessas é uma unidade de medida do potencial hídrico, e também as linhas elas demonstram alguns valores, incluindo 2 pontos importantes que a gente vai comentar posteriormente, que é a capacidade de campo e o ponto de bucha permanente. Então é até interessante a gente que conversa bastante com os pesquisadores da área de solos, eles têm essa tabela memorizada, até porque cada um acaba trabalhando mais com uma certa unidade. Então, eu trabalho mais com bars, a pessoa trabalha mais com Pascal. Então, sempre que eles estão conversando, a gente precisa fazer essa conversão meio que no momento ali para saber exatamente o valor que a gente está trabalhando. E o potencial hídrico, ele é composto primariamente de 4 outros potenciais, que são os componentes do potencial hídrico. Aqui a gente trouxe o potencial mátrico, que tem referência com as forças de absorção da água no solo, o potencial gravitacional, que tem referência com a posição dessa água no campo gravitacional, o potencial osmótico, que tem referência com a presença de solutos osmoticamente ativos, e o potencial de pressão, que tem referência com a presença ou não de alguma força hidrostática ou pneumática. Então, passando rapidamente pelas 4 componentes do potencial hídrico, primeiro a gente vai tratar do potencial mátrico, que quando a gente trabalha com solos é o mais importante das componentes. E esse potencial ele tem relação com a força de atração entre a água e as partículas desse solo, as partículas presentes nesse solo. E quanto mais forças adesivas e coesivas prendem essa água, a energia, o potencial mátrico nesse caso, vai ficando menor, cada vez menor, partindo do nosso referencial de zero. Então, é um potencial que ele é sempre negativo, a gente parte de um referencial de zero, e à medida em que esse solo vai ficando mais e mais preso, a água vai ficando mais e mais presa no solo, nas partículas sólidas, ela vai ficando mais negativa. Então, até por isso a gente pode perceber que é um potencial muito dependente da superfície específica do solo. Ou seja, quanto maior a superfície específica, mais a superfície a gente vai ter, como no caso desse slide aqui demonstra, mais superfície a gente vai ter para a interação entre as moléculas de água e a superfície das partículas sólidas. Então, as forças que agem aqui podem ser as forças de adesão das moléculas de água nas paredes das partículas sólidas, ou até mesmo de coesão entre as próprias moléculas de água. E até por isso que tem uma relação muito direta, o potencial mátrico, com a textura do solo. Então, se nós temos um solo mais argiloso, com partículas menores, a nossa superfície específica ela é maior, então tem mais superfície para a água interagir com as partículas sólidas, e a tendência é ela ficar mais presa nesse tipo de solo. Enquanto que num solo mais arenoso, com partículas maiores, a superfície específica dela é menor, para a água poder interagir com as partículas sólidas. A segunda componente do potencial hídrico seria o osmótico, que também tem importância nos solos, principalmente se forem solos mais salinos. Então, ele vem do efeito da diluição de solutos osmoticamente ativos na solução do solo. Também é um potencial sempre negativo, então a gente parte do nosso referencial de zero, que é uma água sem nenhum tipo de soluto dissolvido, e à medida em que a gente vai adicionando esses solutos que interferem na parte osmótica da água, ele vai ficando mais negativo. Apesar de ter essa importância em solos, principalmente salinos,
a gente consegue ver bem esse tipo de potencial em tecidos vegetais, por exemplo. A dinâmica do potencial osmótico ela é bem similar à anterior. Então, à medida em que a gente vai adicionando solutos na água, esses solutos vão atraindo, existe uma atração entre as moléculas de água e os íons, e ela vai ficando menos disponível para a planta utilizar. O potencial osmótico é um potencial que ele pode ser calculado. A gente traz aqui só para demonstração qual seria a equação de cálculo desse potencial osmótico, que leva em consideração a temperatura do sistema e a concentração dos solutos naquela solução. A terceira componente é a potencial de pressão, resultante da existência de uma pressão hidrostática ou pneumática no sistema. Diferente das outras duas componentes, esse potencial ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, a gente tem o nosso referencial de zero, que pode ser elevado, virar positivo. No caso, aqui a gente trouxe 3 exemplos práticos, que seria a água na superfície, que nesse caso também é conhecida como pressão hidrostática, a pressão interna nas células das plantas, que também é conhecida como pressão de turgescência, e também a pressão sanguínea dentro do corpo dos animais. E um exemplo negativo, que seria um potencial de pressão negativo, seria dentro do xilema das plantas. Esse slide é um exemplo gráfico da pressão de turgescência. Então, aqui nós temos uma célula vegetal que, de início, ela tem um potencial osmótico dentro dela, ela tem solutos dentro dela, então não existe um diferencial de potencial osmótico. Então, como dentro está com potencial negativo e fora a gente tem um sistema aqui com potencial de zero, fora está maior do que dentro, então a tendência é a água entrar dentro da célula para tentar equilibrar o potencial hídrico desse sistema. Então, como ele tinha um potencial osmótico de -2, aqui para exemplificar, a água vai entrando até o potencial de pressão interna na parede das células igualar a esse potencial osmótico e deixar o sistema equilibrado. E a importância desse tipo de potencial, no caso das plantas, é o crescimento da própria planta e também o porte dela, ela conseguir se manter ereta pela pressão exercida nas paredes celulares. E por último, a quarta componente do potencial hídrico seria o potencial gravitacional. O potencial gravitacional também ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, nós definimos um ponto que é o nosso referencial. E se a nossa amostra, se a nossa água ela estiver acima desse ponto, com relação ao campo gravitacional, ela vai ter um potencial gravitacional positivo, e se a nossa amostra estiver abaixo, ela vai ter um potencial gravitacional negativo. Então, agora passando da definição para algumas aplicações do potencial hídrico na prática. O potencial hídrico ajuda, como a gente viu no começo da apresentação, ajuda a gente a definir a direção e a taxa de fluxo da água dentro do sistema solo-planta-atmosfera. A gente vai ver também a importância do potencial hídrico na definição de água disponível para as plantas no sistema solo-planta-atmosfera. E para isso a gente vai ter que definir o que seria a capacidade de campo do solo e o ponto de murcha permanente. O potencial hídrico também é importante para determinar limites de crescimento biológico, e também tem aplicação na dormência e germinação de sementes.
Então, algumas características do potencial hídrico, ele permite a gente definir a água disponível para a planta e entender melhor as relações hídricas entre o solo e a planta presente naquele solo. Por ajudar a gente a determinar a direção e a taxa de fluxo da água dentro do solo, dentro do sistema, a gente consegue tanto quantificar essa parte da água, mas também o transporte de contaminantes e como a gente consegue definir alguns patamares de capacidade de campo, ponto de murcha, de água disponível para a planta, é também uma variável importante no gerenciamento de irrigação. Esse slide traz um exemplo do sistema solo-planta-atmosfera e a importância do potencial hídrico na condução da água, que é retirada do solo, passa pela planta e é levada para a atmosfera. Esse transporte, entre outras forças, é possibilitado pela diferença de potencial hídrico em cada uma das partes que compõem esse sistema. Então, como a gente viu, a tendência da água é ir do potencial hídrico maior para o de menor valor. Então, para que ela percorra esse caminho, o potencial hídrico no solo tem que ser maior do que o da raiz, e assim por diante, até chegar nas folhas e ela ser transpirada para a atmosfera. Então, aqui é um exemplo, utilizando, por exemplo, um solo numa capacidade de campo, no seu máximo de disponibilidade de água. E é fácil da gente verificar, por exemplo, que à medida em que o solo vai secando e esse potencial hídrico vai caindo, para que a planta consiga fazer o uso dessa água, ela também vai precisar diminuir o seu potencial hídrico interno. Então, o potencial hídrico ele ajuda a gente a definir o que seria a quantidade de água disponível para as plantas. Então, nesse gráfico, a gente traz dois exemplos, dois tipos de solo, um solo mais arenoso em azul e um solo mais argiloso em rosa. E dois pontos importantes aqui, que a gente vai definir como capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. A capacidade de campo é o limite superior de água, é o máximo que aquele solo consegue reter da água, tirando aquela água que é em excesso e é drenada por força gravitacional. Normalmente a gente encontra valores de potencial hídrico da capacidade de campo entre menos 10 a menos 33 kPa. Então essa linha do nosso gráfico seria o máximo de capacidade de água que aquele solo consegue reter. E na outra extremidade a gente tem o ponto de murcha permanente, que seria o nosso limite inferior de água. Esse limite também ele é bem variável de acordo com a espécie de planta. Normalmente a gente encontra um valor médio de menos 1.500 kPa. Então toda a água que fica entre esses dois extremos seria a nossa água disponível para a planta utilizar. Essa figura também exemplifica o que a gente viu anteriormente. Traz novamente os dois tipos de solo, um solo mais argiloso e um mais arenoso. Aqui o importante é a gente só verificar que os dois tipos de solo têm também essa água disponível, tem a água não disponível e a água gravitacional, só que em diferentes quantidades. Então o solo argiloso, até pelas suas características físicas, ela consegue reter mais água no seu sistema do que um solo arenoso. Então, a quantidade de água gravitacional que é drenada é menor do que num solo arenoso. E o total de água disponível também é maior do que num solo arenoso, que tem uma baixa retenção de água. Abaixo do ponto de murcha, ainda existe água presente no solo, mas é uma água que a planta não consegue retirar para utilizar para o seu desenvolvimento. Então, são esses pontos que são interessantes até para o próprio gerenciamento de irrigação. Então, apesar da gente ter essa definição de limite máximo e limite inferior, normalmente as plantas elas
elas começam a demonstrar perda de crescimento, de produtividade, muito antes até de chegar no ponto de murcha permanente. Então, potenciais ideais a gente consegue encontrar na literatura para diferentes tipos de cultura já, que são estudos que tentaram definir qual seria a melhor faixa de potencial hídrico para cada uma das culturas. E o interessante do potencial hídrico é que ela é uma propriedade transferível para os diferentes tipos de solo. Isso acontece porque quando a gente trabalha com umidade, é uma unidade quantitativa. Então, quando a gente fala que um solo tem 15 ou 20% de umidade, isso não dá muita informação para a gente, porque isso pode ser uma quantidade boa ou uma quantidade ruim, dependendo do tipo de solo que a gente está trabalhando. Já quando a gente trabalha com potencial hídrico, não. Quando a gente fala, por exemplo, a capacidade de campo desse solo, é uma propriedade que independe do tipo de solo. Aquele potencial hídrico é o ideal para a planta, independente do tipo de solo. E também existem algumas culturas que o próprio produtor ele trabalha até para manter uma irrigação deficitária. Então, isso minimiza o crescimento vegetativo, facilitando alguns tratos culturais, e também maximiza a produção de açúcar, principalmente em algumas frutíferas. Esse gráfico ele é um monitoramento da água presente em aqui era um campo de produção de grama, e ele traz monitoramento tanto da quantidade de água, que são esses dois sensores em verde e azul, que é a umidade do solo, e o potencial hídrico em roxo e vermelho. O interessante de se ter as duas informações é que o sensor de umidade ele permite que a gente quantifique a água. Então, com as leituras de umidade, a gente consegue calcular a lâmina da água a ser aplicada naquele ponto. E com o potencial hídrico, a gente consegue perceber se a água está sendo colocada em excesso ou não. Então, aqui a gente pode perceber, principalmente no início do gráfico, que o potencial hídrico é o mesmo, tanto para uma umidade de 45%, quanto para uma umidade de 20%, de 22% aqui. E o potencial hídrico nesses dois valores de umidade, ele está próximo da saturação, está próximo de zero. Ou seja, a gente poderia manter esse solo numa umidade mais baixa, economizando água e energia, e ainda assim mantendo o solo na capacidade de campo boa para o desenvolvimento das plantas. E o contrário também acontece com os dois tipos de sensores, a gente consegue definir qual seria o ponto de murcha e também a quantidade referente a esse ponto de murcha permanente. Como foi mencionado, existem alguns trabalhos na literatura que tentam definir qual seria a faixa ideal para manter cada uma das culturas. Então a gente percebe aqui faixas diferentes para diferentes fases fenológicas também. E o interessante de perceber nessa tabela é que a faixa ideal ela fica bem acima do nosso limite inferior, que é o ponto de murcha permanente. Ou seja, existe perda de produtividade muito antes da gente chegar nesse nível. Uma outra informação que a gente consegue com o potencial hídrico é a determinação da curva característica desse solo, a curva de retenção de água do nosso solo. Essa curva é um gráfico traçado que relaciona a umidade do nosso solo com o potencial hídrico. Então, a umidade ela pode ser dada em volume de água, em massa de água ou em grau de saturação. E no outro eixo a gente coloca o potencial hídrico desse solo. E é uma curva característica porque ela é única. Cada solo vai ter a sua curva específica que pode ser diferente, que é diferente da outra. E essa curva ajuda a gente a definir a água disponível para a planta, e existem também algumas relações entre a área superficial do solo e o nível de expansibilidade desse solo.
Esse gráfico ele traz 3 tipos de curvas diferentes para 3 solos diferentes. E o legal de ver nesse gráfico é que às vezes para um mesmo potencial hídrico, por exemplo aqui, a gente tem uma quantidade menor de água num solo arenoso e num solo argiloso. A gente também consegue encontrar 2 tipos de curvas diferentes de retenção de água no solo. Existe essa curva unimodal e também alguns solos podem apresentar uma curva bimodal com 2 patamares. E isso pode acontecer principalmente com relação à estruturação desse solo. Aqui a gente vê uma primeira fase de dessaturação dos macroporos e depois uma segunda fase de dessaturação dos microporos. A curva de retenção de água no solo também traz uma outra informação bastante interessante, que é a diferença quando a gente cria essa curva por adsorção e dissorção de água. Então a gente cria essa curva umedecendo o solo e depois faz a mesma curva, a curva do mesmo solo, mas partindo de um solo úmido para um solo seco, e essa curva não necessariamente vai cair uma em cima da outra. E essa diferença entre as duas curvas, de partindo de seco para úmido e de úmido para seco, é chamada de histerese. Essa diferença de curvas, ela pode acontecer por algumas razões. Aqui listadas, a primeira é a não uniformidade dos vazios. Então, um poro ele pode se comportar de uma certa forma ao ser umedecido, mas na hora de secar ele pode não perder toda a água. Então, normalmente o que a gente vê é a curva de secagem com uma quantidade de água maior do que a curva de umedecimento. Uma outra razão para isso acontecer é que no processo de umedecimento, principalmente se isso acontece de cima para baixo, bolhas de ar podem ser capturadas no processo de umedecimento e isso diminui o volume de água presente naquele solo nessa parte da curva de umedecimento. E uma terceira razão poderia ser até pelo comportamento físico do solo de contração ou expansão na hora da secagem. E agora, por fim, a gente vai passar por alguns instrumentos disponíveis no mercado que ajudam na medição do potencial hídrico. Essa tabela a gente traz logo de começo para demonstrar uma das limitações da instrumentação disponível no momento, que é a gente não ter um equipamento que consiga medir toda a amplitude desse solo para potencial hídrico. Para a umidade do solo é bem mais fácil, a gente consegue encontrar sensores no mercado que meçam de solo seco em estufa até solo saturado, mas para potencial hídrico não. Então, essa tabela nos diz isso. Existem equipamentos que são mais indicados para um solo saturado e também existem equipamentos que trabalham melhor num solo mais seco, mas a gente não tem um único equipamento que consiga trabalhar em toda a faixa de trabalho do potencial hídrico. E a instrumentação normalmente ela mede o potencial hídrico de uma forma indireta, equilibrando algum tipo de material na fase sólida, líquida ou de vapor com o potencial hídrico do nosso solo. O primeiro sensor que a gente traz aqui para demonstrar é um sensor de capacitância. Esse tipo de sensor ele é um sensor para campo, então ele fica enterrado, fica monitorando o potencial hídrico ao longo do tempo. E o princípio de funcionamento dele, ele tem essa cerâmica que é equilibrada com o potencial hídrico do solo. E a gente mede a umidade presente nessa cerâmica através da teoria da capacitância. E como a gente conhece a curva de retenção da cerâmica, a gente consegue, pela umidade, chegar no potencial hídrico. Então aqui é a mesma curva que a gente comentou para solos, a curva de retenção, que quando a gente referencia umidade por potencial hídrico, a gente também tem para essa cerâmica.
A diferença é que com essa cerâmica a gente consegue criar uma única curva e não precisa ficar calibrando para os diferentes tipos de solo. Esse exemplo mostra o funcionamento desse tipo de sensor. Então, o campo eletromagnético fica limitado dentro da cerâmica, então a gente só calcula a umidade da cerâmica e, por consequência, pela curva de retenção que a gente já tem definida dessa cerâmica, a gente consegue potencial hídrico. A gente assume que o potencial hídrico entre a cerâmica e o solo entrou em equilíbrio. Então, o potencial hídrico medido na cerâmica seria o mesmo do solo. Um segundo instrumento que ajuda a gente a medir o potencial hídrico em campo, em laboratórios, são os tensiômetros. Essa tecnologia é um pouco mais conhecida e mais antiga também, que equilibra uma matriz líquida com o potencial hídrico do solo. Então a gente tem esse sensor com uma ponteira porosa, que serve de interface entre uma coluna de água presente nesse sensor e o solo que está ao redor dele. Então, essa ponta porosa vai permitir que o solo entre em equilíbrio também com a coluna de água presente no sensor. E essa sucção que o solo que essa coluna de água vai sentir, ela pode ser medida por um sensor de pressão, por exemplo. E normalmente esses sensores eles trabalham em solos saturados, bem úmidos. Então o potencial hídrico vai de 0, que é a nossa referência, até menos 90 kPa. E em questão de precisão, eles conseguem uma ótima precisão para solos saturados. Uma desvantagem deles é que eles precisam de manutenção no campo. Então, como a gente precisa dessa coluna d'água presente no sensor, para ele equilibrar com o solo e sentir essa sucção, toda vez que o solo ele seca abaixo de um certo valor, a gente precisa refazer essa coluna d'água. Um outro equipamento bastante conhecido para quem trabalha com potencial hídrico são as câmaras de pressão, as câmaras de Richard. Nesse tipo de sistema, a gente coloca o nosso solo em contato com placas porosas dentro do equipamento e aplica-se uma pressão conhecida no sistema todo. Então, a gente vai observando até que o equilíbrio se apareça. Então, a gente consegue inferir que a pressão que a gente colocou é a pressão que o solo presente naquele sistema chegou. E esse é um método bastante tradicional, principalmente para criar curvas de retenção de água no solo. Aqui, novamente, a mesma câmara em uso. Então, a gente precisa de uma fonte para aplicar essa pressão no sistema. E esse sistema necessita de um tempo para equilibrar, para que as amostras colocadas naquele sistema de fato cheguem na pressão exercida. Uma desvantagem é que é bastante subjetiva esse equilíbrio e pode até demorar um bom tempo para chegar de fato no equilíbrio. O fundamental nesse sistema é um bom contato da amostra com a placa porosa, para que a água consiga ser conduzida. E também existem alguns problemas com potenciais, para medir esse potencial hídrico, quando se tem uma baixa condutividade hidráulica. A água ela percorre aquele solo com uma velocidade muito baixa. Um outro sistema que mede potencial hídrico, esse é um equipamento de bancada. Ele mede o potencial hídrico da nossa amostra. Então, diferente do sistema anterior, que a gente coloca a pressão que a gente quer e o solo chega naquela pressão, esse sistema não. Ele vai medir o potencial hídrico original, que se encontra naquele momento na amostra. Então, a gente coloca a amostra em uma câmara hermeticamente fechada, e ele vai equilibrar com aquele microambiente em cima dele, e ele vai medir o potencial hídrico
pela umidade relativa de equilíbrio dentro daquele pequeno espaço. Uma outra vantagem desse sistema é que ele consegue controlar a temperatura. Isso porque, como a gente viu, a temperatura ela tem influência no valor de potencial hídrico. Então, ao mesmo solo em diferentes temperaturas, o valor de potencial hídrico é diferente, pode ser diferente. Então, quando a gente consegue manter tudo na mesma temperatura, a gente consegue relacionar melhor os valores. Esse é um exemplo de como funciona o equipamento de ponto de orvalho por dentro. Então, a amostra fica dentro dessa microcâmara e a tendência é a umidade relativa desse ambiente equilibrar com a umidade da amostra e ele vai medir a temperatura tanto da formação do orvalho na hora da saturação, quanto da amostra presente naquele espaço. E vai fazer uso dessas informações para calcular o potencial hídrico do solo. Um outro equipamento também que mede o potencial hídrico de bancada é o HYPROP. Aqui a gente tem um exemplo dos pontos que ele consegue fornecer. Então, ele, por ser um equipamento que trabalha com tensiômetros, ele faz principalmente esse trabalho na parte úmida da curva. E como a gente pode ver aqui, ele consegue uma resolução de pontos muito grande nessa curva, bastante interessante, que a gente não consegue com métodos tradicionais, por exemplo. E o funcionamento dele, ele trabalha pelo método de Wien-Schindler, de evaporação. Então, a gente começa com uma amostra saturada de solo, com 2 tensiômetros presentes dentro dessa amostra, e deixa todo esse sistema em cima de uma balança de precisão. Então, à medida em que o solo vai secando naturalmente por evaporação, o potencial hídrico vai sendo medido pelos tensiômetros e também a balança vai medindo a perda de massa de água. Pelo fato da gente ter 2 tensiômetros em alturas diferentes, a gente também consegue, com esse equipamento, determinar a condutividade hidráulica insaturada do solo. E como a gente mencionou, é difícil ter um equipamento só que consiga fazer a medição em toda a amplitude do potencial hídrico. Então, se a pessoa tem a necessidade de ter dados tanto na parte úmida quanto na parte seca, seria necessário fazer uso da combinação de instrumentos. Aqui a gente traz, por exemplo, de campo, um tensiômetro que trabalha muito bem em solos saturados e um de capacitância que poderia medir a faixa do solo seco, ou então de laboratório, também combinando tensiometria com HYPROP e um WP4 que trabalha muito bem os solos mais secos. Aqui, por exemplo, é uma combinação dessas duas tecnologias. O HYPROP trabalhando na parte úmida e depois alguns pontos colocados pelo WP4. E a combinação de metodologia, até pela questão da esterese que a gente mencionou, depende muito do tipo de solo. Aqui a gente tem um solo que conseguiu casar bem 2 tecnologias. Então, aqui foi a parte úmida, feita com HYPROP, e depois pontos colocados com WP4, e a gente vê uma ligação muito boa entre esses 2 sistemas para esse solo. Mesmo trabalhando com diferentes tipos diferentes pernas da curva. O HYPROP ele parte de um solo úmido e vai secando. O WP4 aqui foi utilizado seco e umedecendo ao longo do processo. Ainda assim, as curvas se ligaram muito bem. Mas pode acontecer o processo de esterese. Nesse caso, também foram utilizados os mesmos 2 equipamentos e a gente percebe que a curva de secagem não bateu com a curva de umedecimento. Então, isso foi causado pela existência da esterese mais presente nesse tipo de solo. E uma forma, talvez, de pelo menos minimizar esse efeito é trabalhar sempre no mesmo processo da curva. Então, se a gente estiver criando uma curva de desorção com o equipamento,
tentar manter também um processo de dessorção com o segundo equipamento. Com isso a gente consegue criar uma curva toda em um único processo, seja de umedecimento ou de dessorção, e isso diminui os efeitos da esterese. Algumas informações importantes que a gente traz no final aqui, principalmente com relação às dúvidas dos equipamentos presentes. Então, às vezes a gente compara um equipamento com outro, e é importante ter essas informações em mente, até para entender melhor quando os sistemas eles dão valores diferentes, ou para entender o porquê daquele resultado. Um exemplo disso é entender que cada instrumento tem um nível de precisão. Então, por exemplo, os instrumentos que a gente trouxe aqui, o de campo tem uma certa precisão, e dependendo do tipo de solo, se ele é seco, se ele é úmido, essa precisão vai diminuir também. Então, entender que cada instrumento tem um nível de precisão, e que se ele lê o valor dentro daquela faixa, seria o aceitável para o funcionamento daquele instrumento, mas talvez não para outro. Entender que cada instrumento tem uma faixa de trabalho mais adequada, então não adianta pegar um instrumento que por teoria não trabalha bem num solo úmido e tentar chegar num valor de potencial hídrico aceitável com ele. Então, tentar adequar o equipamento certo para a faixa de trabalho correta. Atenção, principalmente às dicas do manual do fabricante, porque muitos desses instrumentos, eles não só têm um cuidado na hora de fazer a leitura, mas principalmente no trabalho antes de fazer as leituras, na preparação das amostras, na instalação dos sensores. Tudo isso vai determinar muito, tem uma influência muito grande no resultado final. Então, às vezes a gente tem um instrumento muito preciso, mas por uma desatenção na hora de preparar a amostra, a gente acaba tendo uma leitura não satisfatória. Entender também a importância de se trabalhar com amostras indeformadas ou deformadas, isso faz diferença, principalmente quando a gente trabalha com amostras mais saturadas, onde a estrutura daquele solo tem uma importância maior. E entender que é diferente, às vezes o próprio sistema, o próprio instrumento não permite que a gente trabalhe com uma ou com outra, mas saber que existe essa diferença. A temperatura da amostra também, a temperatura é uma variável que tem influência no potencial hídrico, então sempre que possível anotar a temperatura daquela leitura, até para a gente poder ter uma referência futura. Saber em qual processo da criação da curva de retenção do solo a gente está trabalhando, se é um solo que a gente partiu de seco e está umedecendo, ou se é um solo que a gente partiu saturado e vai secando ao longo do tempo. Isso também faz diferença na hora de ter as leituras de potencial hídrico. E por último, saber quais os componentes do potencial que a gente está medindo. Aqui a gente não trabalhou muito essa parte do potencial hídrico, mas existem equipamentos que medem o potencial hídrico, mas é só, na verdade, o potencial matricial do solo. Ou um outro equipamento que soma o potencial mátrico com o potencial osmótico. E isso faz diferença, principalmente se o solo ele tiver uma presença muito grande de sais. Então, entender que, tem em mente que cada equipamento mede uma certa componente do potencial é fundamental também na hora de relacionar instrumentos. Então, em resumo, a gente viu nessa apresentação que a umidade é diferente de potencial hídrico. A umidade quantifica e o potencial hídrico traz o estado de energia dessa água no solo. E que o fluxo de água no solo, ele obedece o potencial hídrico, sempre do maior para o menor, e não tem referência com a quantidade de água presente no solo. O potencial hídrico também define a disponibilidade de água para uso biológico, para as plantas, para os organismos, e não a umidade. E a umidade tem a sua importância na hora de quantificar e de calcular, principalmente no gerenciamento de irrigação, a quantidade de água que a gente coloca dentro daquele sistema. E por fim, que não existe ainda no mercado um equipamento que meça o potencial hídrico em todas as faixas. Então, na hora de definir qual equipamento que a gente precisa, é bom ter em mente
principalmente qual é o objetivo de se medir esse potencial hídrico e o tipo de solo que a gente está trabalhando. Aqui tem algumas referências para quem quiser verificar alguma das informações que foram apresentadas aqui. E agora eu deixo aqui os nossos contatos para quem quiser mandar perguntas, sugestões. Enquanto isso, a gente abre agora para a parte de perguntas e respostas. Muito obrigado, Fábio, pela excelente apresentação. Obrigado aos participantes. Gostaria de informar que é possível baixar uma cópia dessa apresentação em PDF. Basta você clicar na tua interface do GoToMeeting, tem uma opção chamada Handouts, e ali você clica e baixa uma cópia em PDF, já está disponível nesse momento. Também gostaria de informar que uma cópia dessa apresentação com áudio vai estar disponível no YouTube. Até o final do dia de hoje já deve estar presente lá. Então, a forma mais fácil de encontrar é abrir o YouTube e digitar o título da apresentação. Basta colocar no Google lá, Fundamentos e Aplicações do Potencial Hídrico do Solo. E aí você vai encontrar a apresentação. Caso não encontre, pode nos enviar um e-mail e nós vamos enviar o link para você. Então, nós vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Pode enviar sua pergunta e faremos o possível para responder a todas elas. A primeira pergunta, Fábio, é da participante Sônia. Ela pergunta o seguinte: só um minuto que a gente está se organizando aqui. Ok, então a primeira pergunta é: Fábio, então é possível dizer que potencial hídrico é melhor que umidade ou não necessariamente? Bom dia, Sônia. Não necessariamente. Cada uma dessas variáveis ela tem a sua importância. De fato, o ideal seria que a gente tivesse essas duas informações. Muita gente consegue essas informações até criando a própria curva de retenção de água da sua propriedade em laboratório. Então, até porque quando a gente trabalha com instrumentação de potencial hídrico, normalmente eles têm um valor maior, eles têm um custo maior para o produtor do que um sensor de umidade. Então, o que eles conseguem fazer é trabalhar sempre só com sensores de umidade, mas ter feito por laboratório ou próprio a curva de retenção de água desse solo, porque daí eles conseguem medir a umidade em campo com um sensor mais de baixo custo, e como eles têm essa curva de retenção de água, eles conseguem também ter a informação de quanto que aquilo representa de potencial hídrico no seu solo. Algumas dificuldades que a gente tem com relação a isso é que, de fato, a curva de retenção ela é uma curva específica, então ela pode variar até dentro da própria propriedade e em diferentes profundidades, mas já com certeza dá um norte melhor do que só ter uma das duas propriedades. Isso porque quando a gente tem umidade, a gente tem quantidade de água, mas como a gente viu durante a apresentação, essa quantidade ela pode ou não estar disponível para a planta utilizar, e é o potencial hídrico que vai fornecer essa informação, se ela está ou não disponível para a planta utilizar. No entanto, se a gente só tem o potencial hídrico, a gente tem a disponibilidade daquela água. Mas se ela não está disponível e a gente precisa aplicar mais água, não vai ser com potencial hídrico que a gente vai ter essa informação, e sim com a quantidade de água dada pela umidade. Então elas acabam que se complementando.